Fala pessoal, meu nome é Adriano, sou membro dos Inimigos Públicos e hoje eu vou trazer aqui um react do Humberto Matos falando sobre a crise de 29, né, que também é conhecida como a Grande Depressão. O Humberto Matos ele é um marxista, ele vai dar a visão dele do porquê a crise de 1929 aconteceu e depois a gente vai dar uma comentada sobre isso, beleza? Então, bora pro vídeo. A conclusão. E essa ideia monga foi colocada depois da Grande Depressão em 1929, quando teve essa ideia de não, pera. Ó, as empresas estão quebrando, né? Temos um problema de produção aqui, isso aqui desapareceu o crédito, todo mundo quebrando, foi por isso que a crise de 29 aconteceu, inclusive o crédito desapareceu. Então as empresas estão quebrando, então é um negócio que, então é o seguinte, só que daí as pessoas estão com menos poder aquisitivo. Só que se as empresas pagarem mais para os seus funcionários, a gente subir os salários, eles vão ter mais poder para comprar e daí tudo volta, certo? E algumas empresas fizeram isso, adivinha, piorou. O que volta também pro fascinante ponto de como keynesianista, socialista, desenvolvimentista, essa galera insiste em não estudar a história do pensamento. Cara, o que me incomoda, sabe assim, tipo assim, foda-se a realidade. Eu vou dizer aqui que a galera não estuda história, porque eu estudei uma história paralela à real. Cara, é consensual. Várias coisas são consensuais, tá? A crise de 29 não foi a primeira crise do tipo no capitalismo, mas foi a primeira hecatômbica. E a desregulamentação dos mercados que produziram uma extrema alavancagem, tá? Atrelada a um descompasso entre produção e demanda, enfim, com a reorganização dos mercados no pós-guerra, que causaram a crise. Isso é consensual, da esquerda e da direita. Não tem debate sobre isso, gente. Não tem debate sobre isso, tá? E o que salvou o mundo da crise foi justamente... Tá, vamos lá. Deixa eu comentar primeiro essa parte aqui, né? Humberto, ele... O primeiro erro na minha visão do Humberto é a parte onde ele fala que isso é um consenso entre esquerda e direita, né? Por que eu discordo dessa fala? Porque você dá a entender que ela é uma briga ideológica, quando não é. É um debate de correntes e escolas de pensamento econômico, né? Você tem keynesianos e neoclássicos à direita quanto à esquerda, né? Não é os neoclássicos e os keynesianos, eles não são somente de direita ou somente de esquerda, né? Você tem a escola austríaca à direita, você tem os marxistas à esquerda, mas você pode ter, né, como eu disse, um keynesiano ou um neoclássico progressista, um neoclássico social-democrata, né? Então, esse debate não é um debate ideológico, é um debate de corrente e escola de pensamento econômico. O ponto 2 é que o Humberto ele dá a entender que o capitalismo americano naquela época vivia num laissez-faire, né? Isso é mentira. O sistema bancário financeiro foi o causador ali, foi o estopim da crise de 29. E esse sistema, esse setor da economia, já era regulado pelo governo americano, tá? Isso começa em 1907, que quando você tem uma crise do sistema financeiro e bancário, e aí o governo decide implementar a lei de reserva federal, que vai instituir o Banco Central e vai regulamentar o setor, né? Então é mentira que o setor era desregulamentado, né? Que o setor que causou o começo da crise ali, que startou tudo, ele era assim regulamentado, tá? O ponto 2 é sobre alavancagem e sobre superprodução, né? Bom, se o argumento de superprodução do Humberto fosse verdadeiro, a gente teria que ver um descompasso entre, por exemplo, a exportação dos Estados Unidos para a Europa, que era de apenas 5%, era algo tipo menos que 5%, era algo muito pequeno na economia, que agregava na economia americana. E se você olhasse para os dados, você veria que existia um descompasso, quando na verdade não aconteceu, né? Por exemplo, se você olha os dados, você vê que a economia europeia subia e a exportação americana acompanhava, né? Então não teve descompasso de oferta.
O problema foi gerado pelo sistema bancário, né? E esse problema de alavancagem, ele também foi criado não exclusivamente pelo governo, mas o governo também teve teve participação nessa geração da crise, né? Ele incentivou a tomada de crédito, incentivou os bancos a darem crédito, então também teve participação do governo. Não foi uma questão de alavancagem porque o capitalismo tem falha, né? A crise, na verdade, ela foi muito mais uma gestão de política monetária e fiscal do que falha no capitalismo, tá? Ela foi uma má gestão da política monetária e um pouco fiscal, né? Esse é o primeiro ponto, só para recapitular. O debate não é ideológico, número 1. Número 2, a crise não aconteceu porque os mercados eram desregulamentados. E número 3, se você perguntar para diferentes escolas de pensamento ou correntes de pensamento econômico, você vai escutar diferentes respostas. Esse é o ponto. Políticas de estímulo à demanda. Tanto que a melhora na recuperação da crise foi mais rápida, onde você teve mais estímulo à demanda. E a resolução, enquanto sistema mundo capitalista, vai dar só na Segunda Guerra Mundial, quando aí sim os países ligaram foda-se, né, porque tinha que produzir mesmo, e aí você teve a resolução do problema de demanda. Então, assim, para essa galera conseguir fazer esses discursos merda que eles fazem, tá? Aqui já vai bate-boca aí, não vai agregar nada ao debate. Bom, bora continuar aqui então. Qual que é a visão majoritária da crise, do que fez a crise de 29 ser do tamanho que foi, né? Porque para aquela crise que reduziu 33% do PIB americano, você tem que fazer que nem diz o Marcos Liboso, tem que ser profissional, né? Então, vamos lá. Primeiro, a crise ela começou como um estouro da bolha do setor bancário, né? Só que ela não foi a Grande Depressão por causa dessa bolha. Ela, na verdade, ela foi causada, como eu disse antes, pela má gestão da política monetária. Por que acontece? Quando se criou o Fed, se criou o Fed para que o Fed ajudasse os bancos na liquidez da economia. O que isso quer dizer? Os bancos eles trabalham com reserva fracionária, né? Quando você vai lá depositar seu dinheiro no banco, o banco ele pega uma parte do seu dinheiro, deixa guardadinho lá, e com a outra parte ele trabalha, né? Ele tenta emprestar, ganhar dinheiro com aquela outra parte do seu dinheiro, né? E aí se você volta, ele te dá o seu dinheiro de volta, se você quiser sacar tudo, mas ele te dá o dinheiro de outra pessoa, né? Então, o que acontece? Se todas as pessoas forem ao mesmo tempo tirar o dinheiro, o banco ele não consegue pagar todo mundo. E aí ele vai quebrar, ele vai falir. Com a crise de 1929, né, com o estouro da bolha, o Banco dos Estados Unidos, que era um banco muito grande na época, ele faliu. Só que isso não era para acontecer. Por quê? Porque o Fed ele foi criado justamente com esse intuito. Ele foi criado para ajudar os bancos a honrarem os pagamentos, né? Ele emprestaria o dinheiro e os bancos honrariam os pagamentos. Só que o Fed ele não fez isso. O Fed ele simplesmente decidiu não fazer nada. E aí, quando esse banco quebrou, a sociedade gerou desconfiança da sociedade. Então a sociedade começou a olhar e falar assim, pô, se a galera for lá tirar o dinheiro, eles vão sacar o dinheiro, eu vou chegar lá, não vai ter mais dinheiro e eu vou perder o meu dinheiro. Então todo mundo pensando assim, o que aconteceu? Todos foram correndo pro banco para tirar o dinheiro. E aí, como o Fed não ajudou os bancos começaram a quebrar, né? Porque o banco não tinha dinheiro para pagar todo mundo. E aí, como ficou conhecida lá a terça-feira negra, foi por causa disso. Começou um quebra-quebra de banco e o Fed não fez nada, né? Então, esse grande problema que foi criado após a recessão,
após o estouro da bolha, que a gente conhece como depressão, ele foi causado pela omissão do Banco Central. Esse é um fato, né? E aí quem vai falar isso, quem vai ter um trabalho sobre isso é o Friedman, e eu duvido muito que o Humberto ele concorde com o Friedman. Então, né, só remete ao ponto do que eu disse, que não é né, que ele vai dizer que não existe um debate. Existe sim, porque eu duvido que o Humberto ele concorde com isso. Mas aí o que aconteceu? Né, não foi só isso. Para você criar esse problema, você precisa de muita coisa, né? Para você criar um problema daquele tamanho. Além das pessoas retirarem o dinheiro da economia, o dinheiro naquela época, a moeda, o dólar, era lastreado em ouro. E aí, o que as pessoas faziam? Com essa desconfiança, as pessoas, com medo do dinheiro desvalorizar, eles trocavam por ouro. E aí isso fez com que a base monetária ela diminuísse, né? Ela fosse enxugada. E com isso, você gerava deflação, né? Com essa deflação, a dívida real aumentava, o salário real aumentava, e é por isso que o Rafael fala ali, eu concordo com ele, foi que quando o salário real aumenta e você não tem mecanismos para diminuir o salário proporcionalmente, né, o empregado ele custa mais pro empregador, e aí você tem que começar a demitir, e aí a demissão em massa gerou mais problema na demanda, né? E aí você diminuiu ainda mais o consumo, diminuiu mais a atividade econômica, aumentou o desemprego, né? E isso tudo começou a agravar a crise. Então, o problema central da crise de 29 não é, como o Humberto falou, superprodução, não é desregulamentação do mercado e não foi alavancagem. O problema central da crise de 29 foi a omissão do Banco Central em fazer o que ele foi criado para fazer, que foi ajudar os bancos com liquidez, né? Então, vamos lá. No resumo da ópera, a gestão de política monetária do Banco Central ela foi desastrosa e foi isso que causou a Grande Depressão, né? Se o Humberto ele não concorda com isso, então ele não pode dizer que isso é um consenso, porque a corrente majoritária dos economistas vão por essa linha, né? Você pode discutir o que causou a recessão e aí a gente discutiu por que estourou a bolha, né? Mas o que fez a crise aumentar, ser do tamanho que foi, não foi a recessão, e sim a omissão do Fed em ajudar os bancos em honrar os pagamentos, tá? Então, para finalizar, se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, comenta aqui embaixo se você discorda da explicação que eu dei. Eu vou deixar nos comentários os livros que você pode ler, os artigos, para você tentar entender a fundo o porquê que a crise de 29 aconteceu, beleza? Um abraço, até a próxima.